Nós queremos, para podermos falar em cálculo de áreas de regiões planas por integração dupla, resolver um exemplo que sirva como referência para que nós possamos deduzir um resultado prático que será utilizado sempre que houver a necessidade do cálculo de uma área, de uma região plana. Então, vamos considerar a situação padrão de uma região plana como essa que está na figura desse exemplo. Uma região que tenha uma limitação inferior dada pelo eixo X, as limitações laterais seriam as retas x igual a A e x igual a B, como está aí, e a limitação superior seria uma curva, seria o gráfico de uma função de uma variável, y igual a g de x, por exemplo. É evidente que a combinação dessas quatro partes vai consistir na fronteira de uma região fechada, limitada e conexa, sobre a qual nós podemos calcular a integral dupla de uma função contínua. Então, a gente vai considerar essa região D e a integral dupla que nos interessa calcular é a da função constante f de xy igual a 1. Vamos considerar a função f de xy igual a 1. E com essa função, vamos calcular a integral dupla sobre essa região D. Ou seja, nós, na verdade, vamos fazer o cálculo da integral dupla sobre D de dx dy. Porque, a princípio, o problema era calcular a integral dupla sobre D de f de xy dx dy, mas o exemplo manda que nós consideremos a função f de xy como sendo 1. Então, teríamos que considerar a região D e, na região D, calcular simplesmente a integral de dx dy, já que f é 1. Claro que não chegaremos a um resultado numérico, porque não conhecemos A, não conhecemos B, não conhecemos a equação da curva y igual a g de x, mas podemos, pelo menos, chegar a um resultado importantíssimo, né? Por mais contraditório que possa parecer. Mesmo sem conhecer A, B e a curva, podemos, pelo menos, conseguir um grande resultado. É evidente que aqui, se nós tivermos que decidir qual será a nossa integral interna, será melhor fazer a integral interna em relação a y, porque em relação a x eu terei que dividir essa integral em duas, porque o x varia da curva até B, mas também varia de A até B, dependendo do local onde eu me encontre. Enquanto que, se eu considerar a primeira integral em relação a y, eu terei constantemente o y variando do eixo x até a curva, sem nenhuma complicação. Apenas, evidentemente, eu não sei a equação da curva, mas vou chamá-la de g de x, como está colocado no gráfico. A curva é o gráfico
de uma função do tipo y igual a g de x. Então, nós teríamos aqui, com toda certeza, colocando a nossa primeira integral em relação a y, nessa região D, teríamos certamente a integral dupla sendo escrita como integral interna de dy, o resultado depois será integrado em relação a x, onde, evidentemente, o y, ao variar do eixo x até a curva, essa integral terá como limites de integração 0 e g de x. O y varia de 0 até g de x. E claro que na região D, entre dois valores numéricos, meu x irá variar de A até B. É evidente que eu não conheço g de x, mas claro que eu sei calcular a integral interna. Essa não tem problema algum, porque a integral de dy é y, claro. Né? Essa integral interna me dará y variando de 0 até g de x, que evidentemente terá como resultado g de x menos 0, ou seja, g de x. Então, sendo a integral interna igual a g de x, eu terei a integral dupla como a integral de g de x dx de A até B. Bom, claro que aí eu paro, porque não conheço g de x, logo não posso encontrar uma primitiva para g de x. E mesmo se encontrasse, não tenho os valores de A e de B. Porém, mesmo não conhecendo g de x, nem conhecendo os valores de A e de B, eu creio que seja possível olhar para esse resultado e deduzir uma consequência importantíssima. Nós consideramos uma região que é limitada por 4 curvas, né? O eixo x, 2 retas verticais e uma curva y igual a g de x. Sobre essa região, nós calculamos a integral dupla da função f de x y igual a 1. E essa integral dupla nos levou à integral de A até B de g de x dx. Ora, pelo que nós vimos na nossa última aula, a integral de A até B da curva que limita superiormente uma região, sendo essa curva positiva, e a região nessa situação, como exatamente nós colocamos na nossa última aula, que inclusive subdividimos todo o intervalo AB, construímos retângulos e deduzimos que o que estava aqui nada mais era do que a soma, desde A até B, das áreas de todos os retângulos, com base dx e altura. Lá nós chamamos de f, aqui batizamos de g, porque já havia uma f aqui. Isso que está aqui, né, nada mais é do que a área de D, pelo que nós falamos na nossa última aula. E aí, o resultado que nós deduzimos é precisamente o seguinte:
Toda vez que eu tiver uma região plana, uma região no plano, e eu quiser calcular a área dela, a única coisa que eu preciso fazer, usando o recurso da integral dupla, é considerar sobre aquela região a integral dupla de dx dy. Ou seja, a integral dupla da função f de xy igual a 1. Portanto, daqui para frente, eu posso tranquilamente abandonar o cálculo de áreas por integrais simples e passar a utilizar exclusivamente integrais duplas, com base exatamente nesse resultado. Quero a área de uma região plana, vou calcular a integral dupla sobre aquela região da função 1. Ou seja, vou calcular sobre aquela região a integral dupla de dx dy. A integral dupla de dx dy é precisamente a área da região que eu estou considerando. Ok? Esse é o resultado que nós queríamos deduzir e com o qual vocês certamente podem procurar, a partir de hoje, resolver as questões da lista e as que vocês encontrarem em qualquer fonte que tratem do cálculo da área de uma região plana. Tá ok? Então, por exemplo, como eu gosto sempre de resolver, suponhamos que nos seja dada uma região definida como sendo aquela cuja fronteira é determinada por x2 igual a 4y, y igual a 0 e 2y igual a x mais 4. É evidente, né? Temos aí a fronteira de uma região certamente fechada, limitada, conexa, da qual nós queremos a área. Então, colocada a fronteira de D, vamos pôr aqui a nossa tarefa. Calcular a área de D. Pelo que acabamos de ver, o trabalho que eu tenho que fazer para obter a área de qualquer região plana é fazer o esboço da região, evidentemente, para obter os limites de integração e considerar a integral dupla da função 1, ou seja, considerar sobre essa região a integral dupla de dx dy. Esse é o trabalho que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer o esboço dessa região e sobre ela vamos calcular a integral dupla da função 1. Isso certamente nos levará à área dessa região. Bom, vamos começar pela parábola, né? x2 igual a 4y, evidentemente, é uma parábola. Eu tenho aqui y igual a
x2 sobre 4. Y igual a x2 sobre 4. Como é que fica, né, a situação dessa parábola? A parábola y igual a x2 sobre 4 é muito semelhante a y igual a x2, né? A parábola y igual a x2 é uma parábola nessa situação. x2 sobre 4 é apenas uma parábola mais aberta, né? Mas continua tendo, evidentemente, concavidade voltada para cima e tendo como ponto mínimo a origem. Ela vai lá embaixo na origem. Claro que ela está situada acima do eixo x, eu não tenho nenhum y negativo, já que y é x2 sobre 4, então y, evidentemente, é sempre positivo. No mínimo, ele é zero. Então, vamos fazer o nosso gráfico aqui. Depois a gente pode diminuir. Quando a gente tiver uma visão mais clara de qual é a região D. Então, nós teríamos aqui y igual a x2 sobre 4. Seria algo, por exemplo, assim, né? Digamos, se fosse... Vamos ver se dá para melhorar. Vamos mudar aqui a ferramenta. Tá. Não querendo elogiar, tá cada vez pior. Essa ficou um pouco melhor. Tá. Então, digamos que esta seja a nossa parábola. Isso certamente num quadro com giz ficaria bem melhor. Na lousa digital fica, a mão não se orienta muito bem. Então aqui eu teria, digamos, y igual a x2 sobre 4. É uma parábola bem semelhante a y igual a x2, né? Um pouco mais aberta somente. E y igual a 0, eu sei que é o eixo x. Então eu tenho y igual a x2 sobre 4, y igual a 0, e vamos ter agora uma região fechadinha quando colocarmos a reta, né? A reta y igual a x sobre 2 mais 2. Né? Que é a mesma coisa que 2y igual a x mais 4. Só colocando explicitamente o y em função do x, eu teria, então, y igual a x sobre 2 mais 2. Eu particularmente, gosto muito de traçar reta, acho que já falei isso, pelas interseções com os eixos. Eu conseguindo o ponto em que ela corta o eixo x e o ponto em que ela corta o eixo y, me oriento perfeitamente para fazer o esboço da reta. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Quando
Tem gente batendo a porta. Vamos aqui. Não tem. Mas aconteceu um som bem semelhante. Bom, então temos aqui, quando x é zero, evidentemente o y é 2. Desculpe. O y é 2. Então, por exemplo, a reta passa por esse ponto aqui. 0 e 2. E quando o y é 0, aqui na reta, né? Quem será o x? O x será menos 4, né? Porque eu terei 0 igual a x sobre 2 mais 2, multiplica tudo por 2, para eliminar o denominador, tenho 0 igual a x mais 4, ou seja, x igual a menos 4. Então, eu tenho, digamos, um ponto por aqui. Menos 4 e 0. Muito bem. Consequentemente, temos aqui a nossa reta, né? A nossa reta y igual a x sobre 2 mais 2. Evidentemente, né, nossa região é essa daqui. Essa é a única região conexa que ficou limitada pelas 3 curvas que ele deu, né? A parábola, a reta e o eixo X. A única região limitada por essas 3 curvas realmente é essa daí. Não seria, por exemplo, essa daqui, porque essa aqui seria limitada pela parábola, pela reta e pelo eixo Y, e não pelo eixo X. Né? Então, temos a nossa região D aqui. E é a área dessa região D que o problema está querendo que a gente calcule. Vamos aqui diminuir essas continhas que a gente fez. Vamos colocá-las aqui. Vamos diminuir só um pouco o nosso gráfico. Vamos colocá-lo aqui. E vamos transportar esse calcule a área de D
para cá, para poder a gente subir o gráfico e ganhar um pouquinho de espaço para fazer os cálculos da área. Né? Bom, aí, nessa região, né, se nós pensarmos em fazer a integral de dentro em relação a y, talvez não seja uma boa. Né? Porque se a gente for pensar em fazer a integral de dentro em relação a y, a gente vai ter que dividir em duas. Por quê? Porque o y varia do eixo x até a reta, isso até esse ponto. A partir daqui para a direita, o y passa a variar do eixo x até a parábola. Então, claro, podemos fazer, mas vamos, né? Vamos dividir nosso trabalho em duas integrais duplas. Enquanto que, se nós fizermos a nossa integral de dentro em relação a x, vamos ter aqui uma única integral dupla descrevendo a área da região, porque se eu pensar na integral de dentro em relação a x, o x varia permanentemente, né, em toda a região, ele varia da reta até a parábola. Eu sei que na parábola eu vou tirar o valor de x, vai aparecer raiz quadrada, mas pelo menos a gente só resolve uma integral dupla. Né? Só resolve uma integral dupla. Então, nós temos aqui a origem. E, evidentemente, vamos ter que calcular as coordenadas desse pontinho aqui, né? Vamos ter que calcular as coordenadas desse pontinho aqui. Por quê? Porque o y, entre dois valores numéricos, se a gente for fazer a primeira integral, né, em x, ele vai variar de 0 até esse y aqui, até esse pontinho. E, de qualquer maneira, a gente não tem escapatória, vai ter que calcular esse ponto de qualquer jeito. Por quê? Porque se a primeira integral for em x, é justamente nesse ponto que o x muda a sua variação. Desse ponto para a esquerda, ele iria variar. Desculpe, se a primeira integral fosse em y, né? O y iria variar do eixo x até a reta e desse ponto para a direita, do eixo x até a parábola. Então, esse ponto, inevitavelmente, né, ele tem que ser determinado. A gente tem que encontrar esse ponto. Então, evidentemente, esse ponto é fruto, né? Ele é fruto da interseção da reta com a parábola, então vamos fazer essa interseção. Quando é que 2y igual a x mais 4 intersecta a
parábola x2 igual a 4y. Eu, olhando para aqui, vejo que talvez a melhor maneira da gente encontrar essa intersecção é, por exemplo, pegando essa equação e multiplicando por 2, porque aí aparece 4y aqui, a gente depois substitui por x2. Então, se eu multiplicar essa equação por 2, eu vou ficar com 4y igual a 2x mais 8. Como 4y é x2, eu vou dizer, então, que x2 é igual a 2x mais 8. E certamente vou determinar os valores de x onde acontecem as intersecções, né? Uma delas vai ser aqui. A outra vai ser lá para a direita, porque essa reta se estende aqui, a parábola sobe e certamente há uma intersecção aqui também. Mas essa não nos interessa. Mas o que é que nós temos aqui? Temos x2 menos 2x menos 8 igual a 0, né? E, consequentemente, bom, eu vou dizer a vocês como é que eu gosto de descobrir intersecção. Eu normalmente não faço a conta até o fim, eu vou na base do desconfiômetro. Eu quero encontrar o valor de x que está aqui, que é o valor comum. Sei que o valor comum é a solução dessa equação. Então, por exemplo, talvez esse valor seja menos 2. Em vez de resolver a equação, eu vou logo substituir menos 2 aqui. Se for solução, então é ele, né? Se eu substituir menos 2 aqui, se eu colocar aqui x igual a menos 2, que o que interessa é descobrir o valor de x, né? Como eu tenho aqui menos 4, aqui 0, vou tentar supor que seja menos 2. Se for, o que é que eu tenho? Menos 2 ao quadrado aqui é 4. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Menos 8 é 0. Bateu. Então, o ponto aqui é menos 2. Sem precisar fazer o menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? O valor de x comum é menos 2. Evidentemente, o valor de y comum é 1, então, né? Porque eu tenho x2 igual a 4y. Porque eu tanto posso substituir o valor de x na reta, como na parábola tem que dar o mesmo y, já que ele é o x comum, né? Substituindo na parábola, x é menos 2. Acabei de descobrir que o valor comum é menos 2. Então, eu tenho 4 igual a 4y. Y igual a 1. Então, aqui, na verdade, o ponto comum que nos interessa entre a reta e a parábola é o ponto menos 2, 1. É o ponto menos 2, 1. E agora sim, a gente tem, né, todas as informações para resolver a integral dupla e, consequentemente, determinar a área dessa região. Então, posso chegar aqui e dizer que a área
de D será vamos fazer a primeira em relação a x e a segunda em relação a y. E a nossa função é 1, não é? Porque queremos a área da região. Muito bem. Variação de x. Eu vejo que em toda a região D, o x parte da reta e chega na parábola. Então, valor de x na reta. A reta é y. Ou, melhor ainda, como está colocado já lá no enunciado do problema, aqui, né? X mais 4 é igual a 2y, então x vale 2y menos 4. Então, limite inferior, o valor de x na reta, 2y menos 4. Limite superior, o valor de x na parábola. Porque o x varia, como a gente está cansado de saber, né? Da esquerda para a direita, e sendo ele a variável da integral de dentro, a gente vai colocá-la em função de y. Então, na reta, 2y menos 4, na parábola, quanto é que fica, né, o x na parábola. Nossa parábola, x2, voltando também lá para o enunciado, x2 igual a 4y. Então, eu tenho, a princípio, x igual a mais ou menos raiz de 4y. Isso é mais ou menos 2 raiz de y. Né? Tem um produto dentro da raiz, posso dizer que é o produto das raízes, é raiz de 4 por raiz de y. Raiz de 4 é 2. O y é sempre positivo na minha região, então não preciso me preocupar com nada. Raiz de y é algo que vai existir sem problema algum. A única coisa que eu tenho que decidir é se o x é mais, se o x é menos, ou se realmente x é mais ou menos, e eu vou ter que dividir a integral numa soma de qualquer jeito. Uma integral para a parte em que ele é mais, a outra integral para a parte em que ele é menos, como a gente viu aqui. Como a minha região está inteiramente contida no segundo quadrante, e como no segundo quadrante o x é permanentemente negativo, então o valor que me interessa é unicamente x igual a menos 2 raiz de y. Eu não posso considerar o valor x igual a mais 2 raiz de y, porque mais 2 raiz de y, para qualquer y, me dará um valor de x positivo, o que não é verdade. A minha região só tem valores de x negativos. Então, o limite superior da minha integral é menos 2 raiz de y. Em termos de y,
né, em termos de valores numéricos entre os quais a minha variável y varia, evidentemente, né, nessa região o y varia de 0 a 1. De 0 a 1. Certamente, esta integral dupla me levará ao valor da área dessa região. Integral de dentro, não tenho o que fazer, não tenho nem função, né? Então, na verdade, o que é que eu tenho aqui? Integral de 0 a 1 da diferença menos 2 raiz de y menos, tem que fazer aqui com cuidado, porque um erro de sinal pode levar a uma área com sinal negativo, por exemplo, né? E aí a gente teria que voltar para revisar e verificar onde foi que a gente patinou aí, né? Então, a integral de dentro, na verdade, é x, vai ficar, então, a diferença do limite superior menos o limite inferior. Então, eu tenho a integral de 0 a 1, colocando o termo positivo na frente, eu teria 4 menos 2y menos 2 raiz de y. Ô, professor, Oi? eu poderia dividir todo mundo por 2 aí? Se você dividir tudo por 2, o que você pode fazer, na verdade, é colocar 2 em evidência, né? Mas dividir pura e simplesmente, não. Porque aí você vai alterar o resultado da integral, né? Entendi. Agora, o que você pode fazer, o que é? Põe 2 em evidência, puxa o 2 lá para fora, porque ele é constante, vai ficar multiplicando todo mundo. Uma constante multiplicando todo mundo na integral, você põe para fora. Não tem problema nenhum. Isso aí você poderia fazer tranquilamente. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter 3 integraizinhas aqui, né? Onde vai aparecer, né, 4y, 4y de 0 a 1, depois menos 2, que multiplica y2 sobre 2 de 0 a 1, que eu terei 2 vezes a integral de y, e depois menos 2, e aqui apareceu a integral da raiz de y, né? Aí a gente vai usar aquele resultadozinho que a gente deduziu lá atrás, né? A gente deduziu lá atrás o seguinte resultado. Toda vez que a gente tivesse integral da raiz de u du, que a gente falou, né? A gente disse que isso seria 2/3, para a gente não ficar toda vez calculando, né? 2/3 de u raiz de u. Foi isso que a gente falou que iria fazer,
Toda vez que tivesse integral da raiz de uma variável, seria 2/3 daquela variável pela raiz dela. Então, vamos fazer isso agora aqui. Eu tenho menos 2 e vai aparecer a integral de raiz de y. Então, eu vou escrever aqui 2/3 de y, raiz de y. De 0 a 1. Então, terei 4, porque aqui é 1, né? 1 menos 0, menos 1, porque essa daqui dá 1, já que eu cancelo 2, e menos 4/3. Né? Y raiz de y, isso aqui dá 1. Y é 1, no 0 dá 0. Então, fica 1 raiz de 1. Então, fica 4/3 só. Então, eu terei 3 menos 4/3. Consequentemente, a área é 9, né? 9/3 menos 4/3, 5/3. A área daquela região vale 5/3. Essa questão já apareceu numa prova. E o erro mais frequente cometido na resolução não foi nenhum erro de conta, não foi no esboço da região, mas foi na escolha do sinal do x. A historinha que eu falei aqui, que x era mais ou menos 2 raiz de y. E muita gente escolheu x igual a 2 raiz de y, não observando que estava no segundo quadrante. E teria que escolher x igual a menos 2 raiz de y. Ok? Então, a partir de agora, tenho certeza que vocês não vão mais usar integral em uma variável para calcular uma área. Teve uma região, acabou. Integral dupla de dx dy, ou seja, integral dupla considerando f de xy igual a 1. É a maneira mais prática de você obter a área de qualquer região plana. Um bom exemplo também para a gente resolver seria o exercício da lista que tem o número 17. Número 17. O exercício 17 da lista diz o seguinte: você tem uma região, eu não vou escrever o enunciado, tá? Vou fazer o desenho aproveitando o enunciado, lógico. A região é a seguinte: você deve considerar aqui a região que é formada
pela circunferência x2 mais y2 igual a 4, ou seja, a circunferência de centro na origem e raio 2, né? Circunferência de centro na origem e raio 2. Então, você teria uma circunferência assim, e a reta x igual a 1. Considerar a circunferência e a reta x igual a 1. E aí, considerando a circunferência e a reta x igual a 1, o problema diz, calcule a área da região que é limitada, né, pela reta x igual a 1 pela circunferência x2 mais y2 igual a 4 e não contém a origem. Ou seja, se não contém a origem e é limitada pela circunferência e pela reta, o problema está lhe pedindo essa área, né? A área dessa região. Então, você tem aqui x2 mais y2 igual a 4, a reta x igual a 1, e o problema pede a área exatamente da região que é limitada pela circunferência e pela reta, e não contém a origem. Evidentemente, você tem uma região que é composta por duas sub-regiões de mesma área, né? E aí chega aquela situação em relação à qual a gente já se referiu, né? Se você vai resolver um problema de cálculo de área ou de volume, e se você observa, e deve observar, a simetria que existe entre partes da região, use-a. Use essa simetria. Então, por exemplo, a gente vai calcular, né? A gente vai dizer que aqui tem uma região D que é, na verdade, a união de duas. Onde a gente pode muito bem chamar a parte superior de D1 e a parte inferior de D2, e dizer que D é justamente o total, né? É a região dada pela união das duas. E, evidentemente, a gente vai dizer que a área de D será 2 vezes a área de D1. Né? 2 vezes a área da parte superior. Então, esqueçamos a parte inferior e nos concentremos na parte superior.
Como? Como? Nós temos na fronteira, vamos esquecer então, né? Vamos esquecer então D2. Vamos esquecer D2. Vamos ficar exclusivamente com D1 ali. Ok? Então, veja bem. Como seria a área dessa região D1 calculada em coordenadas cartesianas? Por que é que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu estou vendo, né, que na minha região D, uma parte da fronteira é uma circunferência, é um arco de circunferência. Consequentemente, pode ser que seja melhor fazer o cálculo dessa área usando a mudança para coordenadas polares. Foi isso que a gente viu a semana passada. Se parte da fronteira da minha região é um arco de circunferência, eu posso muito bem verificar se não será mais fácil o cálculo da integral dupla que eu preciso fazer usando a mudança para coordenadas polares. Se eu não for fazer por coordenadas polares, como ficaria, como ficaria a área de D? Se eu fosse fazer por coordenadas cartesianas, a área de D ficaria, digamos, se nós fizermos a nossa primeira integral em y e a nossa segunda em x. Função é 1, não é? Quero calcular a área de uma região, então vou calcular a integral dupla de dx dy. Função é 1. Só que eu estou propondo fazer a primeira integral em y e a segunda em x. Então, eu vejo que se eu colocar minhas setas verticais aqui, não há dúvida de que o y varia do eixo x, onde ele é 0, até a circunferência, até a circunferência. Na circunferência, meu y é 4 menos x2. E depois, evidentemente, entre dois valores numéricos, meu x varia de 1 até 2. Se eu colocar primeiro em x, não vai mudar quase nada, porque o x vai variar de 1 até a circunferência, eu vou ter que tirar o valor dele na circunferência de qualquer jeito, né? E ainda vou ter que descobrir a interseção aqui, que vai ser o y de 0 até este ponto. 0 até esse ponto. Que é raiz de 3, né? Vou chegar à conclusão que é raiz de 3, porque é a interseção de x igual a 1 com x2 mais y2 igual a 4. Então é melhor deixar da ordem de y dx. É um bom negócio? Não sei. Não sei porque a primeira integral é muito boa, mas a segunda não. A integral em x não vai ser
imediata, né? Porque a integral em y, claro, não tem o que fazer. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter integral de 1 até 2 da raiz de 4 menos x2 dx. E essa integralzinha, raiz de 4 menos x2, ela vai requerer uma substituição trigonométrica. Ela seria ótima se existisse um xizinho aqui fora. Aí ela seria uma substituição direta. Você faria u igual a 4 menos x2, du seria menos 2x dx. Aí você teria o x dx, bastaria multiplicar por menos 2. Mas você não tem um xzinho ali fora. E isso causa uma dor de cabeça. Você vai ter que usar a substituição trigonométrica. Então, que tal, né, a gente ver como ficaria essa área em coordenadas polares? Em coordenadas polares. Muito bem. Então, a gente vai, por um minuto, né, esquecer esse trabalho aqui. A gente não vai continuar com ele. A integral em x não foi nada amigável. A gente vai esquecer esse trabalhinho ali e vai ver como fica o cálculo da área, né, se a gente optar por usar a mudança para coordenadas polares. Né? Muito bem. Então, de novo, área de D aliás, aqui tem um 2, né? A área de D é 2 vezes, né? Então, área de D, antes que a gente esqueça dele, coloca logo ele, 2 vezes a área de D1. Agora, vamos fazer, né, o uso do que a gente viu em termos de mudança para coordenadas polares. A gente sabe que vai calcular uma integral dupla em relação a R em relação a θ. Como eu quero, né? Falei igual a cebolinha, como eu quero área, minha função é 1. Porém, eu não posso esquecer que, como eu estou usando a fórmula de mudança de variáveis, e vou usá-la no caso da mudança para coordenadas polares, a função é 1, mas o jacobiano continua existindo. Né? O jacobiano continua existindo. Eu não posso esquecer do velho e glorioso Jacó. Porque a função é 1. Nossa fórmula era, se eu vou calcular uma integral dupla por coordenadas polares,
eu vou calcular a integral de uma função em termos de θ e r, r dr dθ. Essa função é 1, porque meu problema é cálculo de área. Mas o R permanece, eu não posso esquecer dele, né? Senão o que eu vou obter não é a área, é algo que não vai fazer nem sentido, porque eu estou usando mudança para coordenadas polares e não estou aplicando na fórmula correta, porque acabei esquecendo do jacobiano. Então, eu tenho, na verdade, duas vezes integral de R, dr, dθ. Agora, vamos usar o que a gente aprendeu. Variação de R, foi o que nós falamos. Variação de R é feita da seguinte maneira. Eu coloco setas a partir do polo até o extremo da figura. E depois digo que a variação de R vai corresponder à parte das setas que ficou dentro da minha região. Parte das setas que ficou dentro da minha região. Eu vejo que neste caso, a parte das setas que ficou dentro da minha região é aquela que tem início na reta x igual a 1 e tem término na circunferência de centro na origem de raio 2. Mas é o que a seta está me mostrando. Só que eu não vou dizer que o R começa em 1 e acaba em 2. Eu vou precisar, como sempre, né, traduzir as equações para a linguagem polar e daí sim dizer qual é a variação de R, como a gente fez na semana passada. Que o R sai da reta x igual a 1 e chega na circunferência x2 mais y2 igual a 4, isso é um fato. Agora, que eu preciso traduzir essas equações para polar, isso é um fato também. Não é? Então, lá vamos nós. x2 mais y2 igual a 4, eu sei que passa a não fazer sentido, porque a minha linguagem agora é polar. X igual a 1, também não. x2 mais y2 igual a 4, eu sei que, na verdade, é o mesmo que R igual a 2. Então, 2 é o meu limite de integração superior na integral de R, porque o R chega até essa circunferência. E o meu limite inferior? Vou ter que traduzir a reta x igual a 1 para coordenadas polares. Muito bem. X igual a 1. Em coordenadas polares, significa R cosseno de θ igual a 1. Como eu quero o valor de R, né? É o valor de R que eu tenho que colocar aqui como limite inferior de integração, R será 1 sobre cosseno de θ
ou seja secante de θ. A reta x igual a 1, traduzida na linguagem das coordenadas polares, é o mesmo que R igual a secante de θ. Portanto, o R varia de secante de θ até 2. O que significa, né, dando aqui um passo na frente dos... colocando o carro na frente dos bois, antes da gente escrever os limites de integração em θ, o que é que vai acontecer aqui? Essa integral aqui de dentro é R2 sobre 2, né? Integral de R dr. Quando for 2, vai ficar 4 sobre 2 é 2. Então, aqui eu terei 2. Menos, quando R for secante de θ, vai ficar secante ao quadrado de θ sobre 2. Para depois a gente calcular a integral em θ. Hã? Muito bem. E a variação de θ? Então, como a gente também, né, já disse como iria fazer, eu vou supor uma retinha aqui e vou sair com ela passando pela região, e ao fazer isso, eu vejo que ela se desloca até aqui. Então, eu tenho uma variação de θ que é exatamente essa, né? θ, com toda certeza, começa no eixo X, que é o próprio eixo polar, onde ele é 0, e vai até o ponto em que acontece a interseção. Né? O ponto em que acontece a interseção da reta com a circunferência. Mas veja, você está trabalhando no plano polar. Né? Então, você vai buscar a interseção em coordenadas polares. Tá? Que, de um modo geral, é mais fácil de ser encontrada até do que em coordenadas cartesianas. Não é? Então, você tem pela frente o seguinte probleminha agora, que, aliás, é o último. Preciso descobrir o θ no ponto onde acontece a interseção da reta, né? A reta é, você pode escrever, já que secante não é uma medida muito conhecida, você pode escrever a reta como R igual a 1 sobre cosseno. Não vou escrever R igual a secante, pelo que eu acabei de dizer, porque se eu descobrir que secante é tal valor, eu não vou reconhecer o ângulo. Mas pelo cosseno, talvez eu reconheça. Então, em vez de secante, vamos colocar 1 sobre cosseno. Eu preciso saber onde acontece a interseção disso com isso. Né?
Interseção da reta com a circunferência. A reta é 1 sobre cosseno. A circunferência, R igual a 2. Então, fazer a interseção, a gente vai fazer exatamente como procede lá nas coordenadas cartesianas, substituindo. Se R é 1 sobre cosseno e, ao mesmo tempo, R é 2, eu terei 1 sobre cosseno igual a 2. Ou seja, cosseno igual a 1 meio. Então, não tenha dúvida. O ângulo é 60 graus. O ângulo cujo cosseno é 1 meio é π sobre 3. Então, essa reta aqui é a reta que define θ igual a π sobre 3. Então, meu θ varia de 0 até π sobre 3. E minha integral é muito mais fácil em coordenadas polares do que em coordenadas cartesianas. Né? Muito mais fácil. Porque, mesmo tendo essa secante ao quadrado aí dentro, a gente precisa lembrar que secante ao quadrado tem integral imediata, né? Qual é a função cuja derivada é secante ao quadrado? Tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, essa integral aqui não tem problema nenhum. Essa integral aqui, ela não tem problema nenhum. O que vai acontecer aqui, né, é que eu terei duas vezes, para a gente fazer aqui devagarzinho, né? A primeira, 2 vezes integral de 0 a π sobre 3 de dθ. E a segunda, menos 1 meio da integral de 0 a π sobre 3 da secante ao quadrado de θ dθ. E não deu para fechar aqui o colchete que a gente abriu. Mas vamos fazer uma operação aqui. Pronto, vamos ficar com 2 vezes isso, né? Muito bem. Então, nossa área vai ficar. Essa integral aqui é π sobre 3, que vai dar π sobre 3 menos 0, né? Então, vai dar 2π sobre 3. Com esse 2 aqui de fora, 4π sobre 3. Na segunda, o 2 vai cancelar o 1 meio. Né? 2 cancela com 1 meio, vai ficar menos aí o resultado daquela integral lá, que é tangente de θ de 0 até π sobre 3. Integral de secante ao quadrado é tangente. Né? Então, eu tenho 4π sobre 3 menos tangente de θ de 0 a π sobre 3. Então, aqui eu terei 4π sobre 3 menos tangente de
π sobre 3. Que seria menos tangente de π sobre 3 mais tangente de zero. Tangente de zero é zero. Quanto é a tangente de π sobre 3? Né? Tangente de π sobre 3 é tangente, seno sobre cosseno. Então vai ficar o seno de 60, Raiz de 3. raiz de 3 sobre 2, né? Dividido pelo cosseno, 1/2. Então isso aqui vai ficar raiz de 3. Então eu terei a área igual a 4π sobre 3 menos raiz de 3, já multiplicada por 2, portanto, já o valor final da área daquela região.